bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar aquele vídeo de Mercadão da Bola, várias notícias, né? Vamos passar tudo? A primeira notícia é que o Palmeiras, né, tem um novo patrocinador para os name rights do seu estádio, né? Trazido o nome, né? O nome do estádio do Palmeiras vai mudar, ainda não se sabe qual é. O Nubank, né? Que é uma situação de cartões, né? Muito parecido com a Crevisa, né? Vai ser uma espécie de novo patrocinador do Palmeiras, digamos assim, tá? Que vai tomar conta do estádio, beleza? Deve fazer aí um patrocínio, liberar uma grana aí de 10 milhões de dólares por ano pro Palmeiras, tá? A Nubank. Então, é isso aí. Vamos em frente com mais notícias. Vamos lá, gente, para mais notícias. Leandro Cauã. Esse atacante rescindiu o contrato com o Náutico, está indo jogar no Retrô. São as informações. Retrô também de Pernambuco, né? Vale citar. Aqui também o Everton Cebolinha, né? Jogador do Flamengo. Esse jogador não deve renovar contrato com o Flamengo, tá? É isso aí. Bom, gente, as notícias indicam que o Ochoa, goleiro mexicano que já disputou sei lá quantos jogos pela seleção do México, pode disputar essa próxima Copa do Mundo pela seleção mexicana de novo. Beleza? Então, há essa possibilidade aí. Aqui também o Valentim Barco, esse jogador do Strasbourg, né? Tá fechando com o Chelsea, galera, para a próxima temporada europeia. Bom, gente, por situações de indisciplina, o Arboleda, zagueiro equatoriano, né, não jogará mais pelo São Paulo, tá? Esse jogador tá rescindindo com o São Paulo, e o São Paulo também rescindido com ele, e ele vai ficar livre no mercado. Bom, gente, eu acho que eu coloquei essa notícia no último Mercadão da Bola, mas só para fazer uma espécie de linha do tempo, né? Para que os amigos entendam a notícia, eu vou trazer de novo essa situação que aconteceu. O Gilmar Dalpozo, treinador, ele foi demitido da Chapecoense, beleza? E Fábio Matias, treinador que estava na Portuguesa de Desportos, foi contratado para o seu lugar e é o novo treinador da Chapecoense. O Dorival Júnior foi demitido, né? Durante a semana, todo mundo deve saber disso. E quem foi contratado para o seu lugar, inclusive já estreou, o Fernando Diniz, novo treinador do Corinthians. Vamos lá, gente. O treinador que estava como interino, né? No Botafogo, antes da chegada do novo treinador, o Rodrigo Belão. Ele teve seu contrato renovado, tá? Com o Botafogo. E agora é o treinador de transição, ali do Sub-20, subindo jogadores para o profissional do Botafogo. Beleza? O Wallace, jogador pertencente ao Cruzeiro. Esse jogador, por indisciplina, deve não mais jogar pelo Cruzeiro. Vamos lá, gente. Jogadores saindo, tá? Do Sampaio Corrêa do Maranhão. Léo Carvalho, volante, e Gustavo Furtado, atacante, de sair desses dois jogadores do Sampaio Corrêa do Maranhão. Henrique, esse jogador é um novo reforço, inclusive já está regularizado, já vai poder atuar. É o novo reforço do Motoclube do Maranhão, tá? Para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Clube Náutico Capibaribe, clube de Pernambuco, completou nessa semana 125 anos de história. É o clube mais antigo
aqui de Pernambuco. Parabéns ao Clube Náutico Capibaribe. Vamos lá, gente. Harry Maguire, zagueiro inglês, renovou contrato com o Manchester United até 2027. O jogador Aaron Ramsey, que estava jogando no futebol do México, se aposentou do futebol. Dieguinho, um atacante que é base do Sport Recife, rescindiu o contrato com o clube, está livre no mercado. É um centroavante. Marlone, aquele mesmo, ex-Vasco, Sport Recife, passou por uma ruma de clube, né? Marlone é o novo reforço do Brasiliense, clube de Brasília. O Napoli vai comprar, junto ao Sport de Portugal, o jogador brasileiro Alisson Santos. 16,5 milhões de euros é o que o Napoli vai pagar para ter o jogador em definitivo. Aqui também o jogador... Vou dar uma checada. O jogador colombiano Castilho saiu do clube do Remo, está livre no mercado. Anderson Leal, novo treinador do time sub-20 do Cuiabá. Vamos lá, gente. O jogador Juliano Simeone pode sair do Torino. Aliás, pode não, deve. Está saindo do Torino, da Itália, ao final da temporada europeia. E deve estar fechando com o River Plate da Argentina para a próxima temporada, tá? Ou, no caso, já que é aqui do futebol sul-americano que estamos falando, para o segundo semestre. Ele deve chegar no River Plate, tá? Kaique, esse atacante, ex-ABC de Natal, Goiás, Flamengo, Sport Recife, fechou aqui com Uberlândia, em Minas Gerais. Alessandro Teles, treinador, foi demitido do Souza da Paraíba. Washington Luiz foi contratado para o seu lugar. É o novo treinador do Souza da Paraíba. Aqui também, Aliou Cissé. Esse treinador, se muito me engano, era o antigo treinador da seleção de Senegal. Ele agora vai assumir a seleção de Angola. É o novo treinador da seleção de Angola, o Aliou Cissé. Vamos lá, gente. Luciano Spalletti, deve renovar contrato com a Juventus. Lembrando, ele é treinador italiano. Ele vai renovar contrato com a Juventus por mais uma temporada. Bom, o Luiz Roberto, narrador, né, da Globo por muitos anos, ainda é, né? Ele narraria, gente, jogos da Copa do Mundo, né, pelo Grupo Globo. Mas não vai mais narrar, gente. Por quê? Ele teve um problema sério de saúde, eu não vou saber dizer aqui o nome científico, né? Que ele teve, mas devido a problemas de saúde, ele não vai mais narrar nenhum jogo da Copa do Mundo pelo Grupo Globo, o narrador Luiz Roberto. Vamos lá, gente. Árbitros brasileiros escolhidos para arbitrarem, né? Ou, no caso, apitarem na Copa do Mundo, agora de 2026. O Ramon Abate Abel, o Rafael Klaus, o Wilton Sampaio, são os 3 árbitros brasileiros escalados para a Copa do Mundo. O Rodolfo Toschi Marques foi o VAR, beleza? Brasileiro, escolhido para operar, né, a máquina de vídeo na Copa do Mundo. No caso, brasileiro, né? Não vai ter só ele, lembrando. E no caso, teve outros brasileiros, no caso aí, tô falando muito no caso, né? Bandeirinhas brasileiros também, que aí eu não vou saber dizer o nome aqui, gente, mas que também estão escalados para participarem da arbitragem, né, na Copa do Mundo de 2026. Bom, gente, é uma notícia e ao mesmo tempo um dado. Diego Simeone fez história. Treinador argentino, no meio dessa semana, agora que passou, né? Na vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa,
Jogo que aconteceu no Camp Nou, estádio do Barcelona. Essa vitória do Atlético de Madrid por 2-0 trouxe um dado histórico, que é o seguinte, 2 dados na verdade. O Atlético de Madrid voltou a vencer o Barcelona na casa do Barcelona 20 anos após a última vez. Bom, o outro dado é que o Diego Simeone está há mais de 10 anos no Atlético de Madrid, mas essa foi a primeira vitória do Diego Simeone sob o comando do Atlético de Madrid no estádio Camp Nou, em cima do Barcelona. Beleza? Então, o Diego Simeone e o Atlético de Madrid fizeram história, né? Essa vitória do, repito, Atlético de Madrid sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões. O Busan Haifari, clube da segunda divisão da Coreia, contratou o jogador Gutenberg, que estava na Portuguesa do Rio de Janeiro. Aqui também. Vamos lá, gente. O Brasil de Pelotas contratou o jogador Robinho, que estava no CSA, é um atacante. Em definitivo, Luizinho, outro atacante, esse fechou com o Guarani de Sobral, do Ceará. Vamos lá, gente. Agora falando do Bayern de Munique, primeiramente vou passar notícias. A primeira notícia é um dado, né? Na vitória, e no jogo, na verdade, do Bayern de Munique contra o Real Madrid, essa semana agora, pela Liga dos Campeões, o Vincent Kompany, treinador belga, né, do Bayern de Munique, ele completou 100 jogos à frente do clube alemão, beleza? Lembrando, ele já teve seu contrato renovado, né, por um longo tempo aí no Bayern de Munique e está na sua segunda temporada à frente do Bayern, beleza? O outro dado é o seguinte, não é nem dado na verdade, né? Na verdade essa aqui é uma notícia mesmo, vamos em frente. O Lennart Kahl, né, jogador que vem jogando muita bola, acabou de ser convocado para jogar na seleção da Alemanha, esses amistosos que aconteceram. Tem jogado, né, com frequência no Bayern de Munique, jogador da base do Bayern. Ele teve uma lesão, gente. Teve uma lesão detectada e é em torno de 2 a 3 semanas fora de combate. O jogador Lennart Kahl vai ficar, né, no Bayern de Munique, ou sem jogar pelo Bayern, né? Então, tem esse desfalque já certo, tanto para esse jogo do Bayern de Munique, que eu vou citar, desse sábado, pelo Campeonato Alemão, quanto para os jogos seguintes, né? Contra o Real Madrid, tem o Stuttgart depois, tem o Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha, que é a semifinal. Esses jogos o Lennart Kahl não vai participar, beleza? Devido à lesão, né? Bom, gente, agora partindo mesmo para provável escalação do Bayern de Munique. E o que eu vou trazer aqui são 2 escalações diferentes. Uma é o que os sites estão indicando, uma provável escalação do Bayern de Munique para o jogo desse sábado contra o St. Pauli, o São Paulo. O jogo será na casa do São Paulo, beleza? O jogo é São Paulo e Bayern de Munique. E o jogo é válido pela 29ª rodada do campeonato alemão, beleza? Bom, a provável escalação do Bayern de Munique é a seguinte, segundo os sites: Neuer no gol, Stanisic ou Laimer na lateral direita, há essa dúvida, Jonathan Tah e o Upamecano, vamos ver aqui, o Davis ou o Bishop, aqui na lateral esquerda, há essa dúvida também, o Kimmich, o Pavlovic, o Gnabry, o Olise, Harry Kane e Luiz Dias, beleza, gente?
Essa é a escalação que os sites estão indicando. O que eu acho que o Kompany deve fazer, segundo o que ele falou na entrevista coletiva. Lembrando, vou voltar a repetir, essa escalação que eu vou passar agora é o que eu estou me baseando pelo que o Kompany, treinador do Bayern de Munique, falou na entrevista pré-jogo, para esse jogo contra o St. Pauli, contra o São Paulo, né? Bom, se sabe também que na próxima quarta-feira o Bayern de Munique vai pegar o Real Madrid. Então, isso que eu vou passar é muito provável, porque sim, o Kompany já tem feito isso, que é uma espécie de alta rotação no time. Então, traduzindo, muita gente jogando, muita gente entrando. E ele falou justamente sobre isso na coletiva, falando que agora vai se ver o resultado dessa alta rotação que ele fez, de botar muitos jogadores para se jogar. Então, quando ele dá essa pista, dá a entender que ele vai poupar muitos jogadores. Então, por isso que eu vou passar essa provável escalação aqui. Fiz esse preâmbulo todo só para os amigos entenderem. Bom, agora sim, vamos lá. Urbi no gol. Jonathan Urbi no gol. O Kim Jae e o Ito na defesa, como os dois zagueiros. Por um lado, o Bishop. Pelo outro, o Afonso Davies. Na volância, Goretzka e Daiber, menino da base, ou a Seco, que é um outro volante barra meia que o Bayern de Munique tem. Vamos ver aqui quem que eu boto na meia aqui, rapaz. O Musiala na meia. Também aqui... Vamos ver quem que eu boto aqui nessa outra ponta que tá me fugindo. Rapaz, tá me fugindo o nome. Na centroavância é o Nicolas Jackson. Pelo lado esquerdo da ponta, o Maicon Cardoso, jogador brasileiro. Pelo lado direito aqui, já que eu botei o Musiala como meia, bom, posso botar o Felipe Chaves aqui nessa outra ponta, uma ponta direita. Mas eu posso fazer uma pequena alteração que vai mudar tudo. Vamos lá. Nessa provável escalação que eu falei, tem como até alterar, que é o seguinte, eu não botei o Bishop na lateral direita, muito simples. Boto o Guerreiro para lateral direita, onde também ele faz a posição. Goretzka e Daiber com uma dupla de volantes. O Bishop, que é de fato a posição real dele, uma espécie de meia. Musiala pelo lado direito, Nicolas Jackson centralizado e o Maicon Cardoso, aqui brasileiro, pela ponta esquerda, ou até o Vilis, acho que é esse o nome dele, gente, ou até o Indons Mike, né? Me esqueci desse jogador, um outro atacante da base do Bayern que tem sido utilizado. É mais uma opção aqui para a ala esquerda, no caso ala não, para a ponta esquerda do time, né? E ainda tem uma outra opção, certo, gente? Beleza? A outra opção seria volta o Bishop para direita, para lateral direita, e bota o Rafael Guerreiro como o meia, que também ele faz a posição. E o que não mudaria tanto, porque o Musiala iria por uma ponta, o Maicon Cardoso ou o Windows Mike por outra ponta e o Nicolas Jackson centralizado. Beleza? Então, basicamente, gente, essa é a escalação que eu deduzo que pode ser aproximada da real escalação que ele vai colocar em campo. Beleza? Então é isso. Peço like a todos. Bom final de semana para geral. Fui!